Muito bem, salve, salve, muita gratidão aí pelos nossos ilustríssimos alunos, Theo Monteiro sempre com colocações muito justapostas. Exato, Theo, tem sim, mas quem faz também esse acompanhamento de agendamento e também até lembrar os profissionais é o pessoal do administrativo, tá? Olha, pense só, um profissional tem audiência para dia tal, dia tal, dia tal, e de repente, né, sai lá, de último momento, um posicionamento que fica visível nesse aparelhamento que você falou. Tcharam! Entra em ação o ilustre técnico. Doutor? Só alertando que saiu agora, né? Terminei de ver, olha, tem mais essa movimentação aqui e o prazo é de X dias. Ele vai ficar só com uma única preocupação: orientar, sedimentar o trabalho e representar nas audiências. Queridos, você pensa que, por um exemplo, no gabinete de um juiz, os que ali estão, né, que são o staff dele, tem vida boa? Literalmente é comer o pão da panificadora Satangosto. Por quê? Prazos e mais prazos, não é? E você tem que trabalhar com muito critério. Você tem que estar muito bem informado. Gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um estudo. Você só estuda direito uma única vez na vida. É do dia que você entra até o dia que você é chamado para o além. Até a brincadeira é essa. Um dia desse eu vi, quando eu ainda era universitário, um rapaz chegou e falou com uma colega nossa. Eu nunca me esqueci disso. E aí, tudo bem? Eu pensei que ele a conhecia. E aí ela disse assim: por um acaso, eu sou HC? Eu já sabia do que se tratava, me deu vontade de rir. Mas o cidadão, que era de uma outra área, disse: HC. Sim, jovem, por um acaso eu sou habeas corpus para te dar a liberdade. Eu digo: opa, gostei, essa eu vou guardar. Então veja muito bem, tudo traz um quê a mais. Quando você começa a estudar essa área jurídica, você fica tão apaixonado porque a aplicabilidade dela é imediata. E aí vocês vão ver em outras áreas específicas o peso das palavras. Olha, imediata, mediata, tempestivo, intempestivo, deferido, indeferido. Não é? Então, é muito bacana você analisar tudo. É no detalhe, é uma coisa fantástica. E, olha, é apaixonante. Vá por mim. Gostou aí, Theo Monteiro? Você já tinha conhecido essa panificadora? Ele colocou ali, ó, panificadora Satangosto. De fato, literalmente, quando nós estamos passando por maus bocados. É como a gente diz aqui no Nordeste. Muito bem, então os principais objetos da introdução ao estudo do direito conta com a amplitude de conceitos pertinentes à área, visão global do grande sistema existente dentro do direito e noções genéricas da prática jurídica. Que é isso que os senhores estão terminando de dizer, né? Exatamente, ó. Tu assistiu também? Space Ghost? A introdução ao estudo do direito, senhoritos, ele propicia uma adaptação ao mundo jurídico, de forma a conciliar esses conhecimentos que nós já temos, esses desconfiômetros, né? Essas informações que nos chegam a todo instante pela televisão. Eu acho tão bonito quando o repórter, né? Claro, ele está ali cumprindo a sua função de repassar a informação e ele tem que, digamos assim, chamar a atenção, não é? Ele diz: olha, fulano está sendo, não é, condenado por um homicídio triplamente qualificado.
Entendeu? Lá no direito penal, vocês vão verificar que essa é uma informação imprecisa. Mas isso aí fica para outro momento. Vamos lá. Importante papel também reside na simplificação de conceitos e situações inusitadas que poderiam trazer certas dificuldades à compreensão e formação de uma identidade e consciência jurídica. Então, volto aqui a dizer que as bases de um raciocínio jurídico são construídos nesse estágio. Então, você tem a base, não é? Você não começa uma casa de cima para baixo, mas você começa essa casa lá, né, dos seus fundamentos, tá? E aí eles são sólidos quanto mais base você tiver. Noções elementares do direito. Então, o que é direito? Eita, professor, eu tenho certeza que essa é uma das questões da prova. E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Conceituar, gente, é diferenciar o objeto de outro. Então, eu posso dizer que direito, ele é um fato social, porque ele só existe em sociedade. Daí dizer que não temos direito de um homem só, tá? O direito, olha só, conjunto de normas estabelecidas pelo poder público que impõe regras que regulam a vida social de um povo numa determinada época. Tá aí. Então, lá na resposta, você vai ter que colocar alguma coisa assim, né? A questão de regular a vida social, a questão do conjunto de normas, estabelecidas, obviamente, por um poder público, através do processo legislativo. Tá? Tudo isso muito bem orquestrado lá na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal, que, de acordo com a teoria piramidal de hierarquia das leis, ocupa lá bem a pontinha, né? A Constituição Federal. Na ocasião dessa aula, nós trabalhamos aqui e falamos, inclusive, sobre os tratados, as convenções, os pactos globais. Nós vimos lá o que está predisposto no artigo 59 da CF, e foi uma viagem muito bacana quando estivemos estudando essas lindas linhas, não é? O direito, senhores, ele tutela comportamentos humanos e as normas jurídicas surgem quando se busca a garantia do bom convívio social. Certíssimo? Então, professor, norma, já coloquei aqui para você lembrar. Eita, professor colocou esse negócio de norma, quer ver? Preceito, regra, modelo, teor, minuta, linha de conduta, jurídica, prescrição legal, preceito obrigatório, cuja característica é a possibilidade de seu cumprimento, exigido se necessário, com o emprego da força. Como é o nome dessa força? Da coerção, o que se chama de coercitividade. Eita, eu tenho que obedecer isso porque eu tenho uma contrapartida. Eu não tenho apenas direitos, mas também tenho deveres. Certinho? E professor, esse negócio de tutela, acho que eu estou com fome. Eu já fiquei pensando, foi em costela. Calma. Olha lá, tutela. Que tem sob sua responsabilidade ou ação a guarda, tá? A defesa ou a proteção de alguém ou algo. Por isso você vai ouvir falar muito, né? Um bem tutelado, tá? A vida, né, é o maior bem tutelado. Está sob, né, a manutenção firme das leis. E ela é algo universal. Ela já nasce conosco. Não tem nenhum momento que você vai dizer assim, ó, você tem o direito à vida. Né? Não precisa eu dizer isso. É algo que já está na nossa concepção. Ah, professor, estou falando lá do direito natural, não é?
somente as leis naturais possam ser compreendidas daí. E que, para se dar mais peso científico, entrou uma outra situação que é chamada do juspositivismo, não foi? Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. Tá? Olha que lindinho. Vamos adiante. O direito, olha outra maneira de falarmos assim. Ó. O direito é a norma das ações humanas na vida social. Elas são estabelecidas por organização soberana e imposta coativamente à observância de todos. Ninguém pode abrir a boca e dizer, eu não conheço essa lei. Tem isso não. Tá? Miguel Reale, em lições preliminares de direito, ele afirma que, aos olhos do homem comum, direito é a lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garantem a convivência social graças ao estabelecimento de quê? De limites à ação de cada um de seus membros. Tais limites só são observados porque eu tenho a certeza de uma contrapartida. Olha aí que armamento bonito, Theo Monteiro. As tutelas de urgências, tutelas de evidência. Eu chamo isso aí tutelas antecipadas. Muito bem. Né? Observa aí, Theo Monteiro, na pesquisa, rapidinho. Vê aí. Fumo boniures, você vai lembrar a fumaça do bom direito. Observa aí direitinho. Você vai gostar dessa leitura. De acordo com a teoria da coercibilidade, o direito é a ordenação coercível da conduta humana. Meu amigo, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Por quê? Porque eu sei que ali tem uma limítrofe jurídica, aqui tem uma norma jurídica, e aí eu estou passível de uma sanção. Essa sanção pode ser, inclusive, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Pode, sim. Eu posso ser convidado gentilmente, né, pela lei, faça, ou eu posso ser convidado gentilmente pela lei, não faça. Tá? Também temos isso. Nós vamos ver ali, um pouquinho na frente. E professor, essa coercibilidade, ela pode ser explicada como a possibilidade do uso da força para combater aqueles que não observam as normas. Essa força se manifesta mediante coação, que atua na esfera psicológica, desestimulando o indivíduo a descumprir a norma, ou por sanção, que é o resultado do efetivo descumprimento. Vamos lá. Sextou. Laudo Natel chega lá na Nath Caverna e diz, agora sou eu. Aí eu boto lá, ó, meu sonzão, um dance. Tuc, 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 ó. Aí dá-lhe 1h da manhã, dá-lhe 2h da manhã, dá-lhe 3h da manhã e tuc, 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 tuc. Rapaz, chega as louças, os trem na cozinha dos vizinhos estão pulando. Me diga aqui uma coisa, será que essa conduta ela está condizente com aquele que tem um entendimento de que, olha, não precisa de lei, eu preciso só de uma noção, eu preciso ter assim, um cabimento de educação, né? Será que eu estou preocupado com um bebê recém-nascido, com uma pessoa idosa, alguém que está doente, ou que não tem nada disso, mas está lá no seu descanso, merecido? Né? Aí vai lá, ó, bate na porta, bate a porta, né? Que você não é violento, bater na porta, né? Você chega assim, seu Natel, baixa aí um pouquinho esse som, ilustre, já são, olha, 3, 4 horas da manhã, amanhã eu trabalho desde cedo, eu saio 5h30, ou então chega outra pessoa e diz, rapaz, não tem como você baixar aí, amigo, a minha nenenzinha tá dodói, ela não tá conseguindo dormir, ou, olha, no início, até nós estávamos brincando, eu aproveitei para tomar umas lá em casa ouvindo teu som,
mas eu estou vendo que já está fora de parâmetro. Beleza, aí eu não baixo, né? As pessoas que têm o conhecimento, né? Nath Paredão, gostei, viu, Theo? Vou adotar, viu? Liga aí, menino, Nath Paredão, tuc, 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 tuc. Tá? Me diga, gente, uma pessoa com conhecimento, o que é que ele vai fazer? Ele vai autotutelar isso? Claro que não. Né? Eu vou pegar lá um facão, uma foice, vou pegar um machado, uma enxada, abarcar na porta lá para acabar com o Nath Paredão? Claro que não. Por quê? Porque você sabe que tem dispositivos com previsibilidade legal, que tem um direito posto que te assegura e te dá esta segurança jurídica, de modo que você nem sequer precisar, no primeiro momento, ir bater a porta de ninguém. É tão somente acionar os órgãos competentes. Agora, presta atenção nessa. Os polícias chegando lá na porta da Nath Caverna, aí chega lá um parecendo um Rambo, 3 metros de altura, se bem que todo mundo é muito alto para mim, que eu sou pequeno, né? Aí o cara já chega logo, ó, dá logo aquela voadora mortal, arrebenta a minha porta. Me diga, esse posicionamento está correto? Claro que não, né? Porque também, para operacionar uma abordagem dessa, tem todo um reservar de limitação técnica com anteparo legal. Tem todo uma abordagem para se fazer, né? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai bater a porta, bonitinho. Eu abri, rapaz, o som por cima, né? Me diga, eles já vão logo me algemando, me dando aquele golpe mata-leão, né? I can't breathe, eu não consigo respirar. Claro que não. Eles vão primeiramente bater um papinho, né? Ô cidadão, nós fomos convidados gentilmente aqui a comparecer à sua porta, porque vários vizinhos, várias pessoas estão ligando, dizendo que aqui tem... É o Nath Paredão, sextou, polícia. Pois é, nós entendemos, você está aproveitando, etc. Mas tem como o senhor abaixar, deixar num som ambiente, horário, muitas pessoas, né, vão trabalhar, tem idosos, etc. Perceberam? Agora, amigos e amigas, se porventura, na hora que eles viram as costas, eu meto o som lá no 180, aí eu estou pedindo para ter problema. Por quê? Porque se eu não fui administrativamente e eu estou passando por cima dessa limítrofe jurídica, porque tem uma norma jurídica, um direito justaposto, tá? Eu tenho que a força, ela pode sim ser utilizada para se fazer cumprir a norma. Aí o Nath Paredão vai pro beleléu. Já vi muitos carros serem guinchados, porque não tinha como tirar, e aí levava carro com tudo. Aqui em Teresina é só o que a gente observa. Teve uma vez, uma certa oportunidade, meu diretor, que os caras guincharam e o cara de onde ele estava acionou o som dele e o carro da polícia levando o outro carro e o paredão por cima. Eu não sei onde aconteceu isso. Foi aqui no Brasil. Eu digo que o brasileiro precisa ser estudado. Com toda certeza, viu? E para se ter um mandato para adentrar a residência de alguém, tem que ser assim com provas irrefutáveis, viu? Um juiz jamais, né, um magistrado, jamais ele vai te favorecer com um poder desse se não tiver uma fundamentação, algo bem sólido. Mas tem que ser de uma solidez tremenda. Viu? E não é entrar de qualquer maneira não, tá? Tem algumas coisas aqui a gente observa nos filmes, né? O cara já entra quebrando tudo e revista ele sai quebrando tudo. Nos filmes a gente vê muito isso, né? Não é por aí também o caminho não. Tem que ser uma coisa urbânica, ordeira, né? Tem que ter todo um protocolo a ser observado. Gente, aqui eu coloquei para nós vermos um pouquinho da etimologia, né? Directus, que quer dizer reto, né? Correto no ladinho é correctus, retificação é retificácio,
Tá? No latim, regula também deu origem à régua, que quer dizer regra. Do latim, ius e iuris, justo. Justiça, iustitia. Jurisprudência e jurisprudentia. Então, nós temos aí muitos, né, desses brocardos, muito do juridiquês, advindo aí, né, que nos remanesce aí aos momentos outros, né, você vai lembrar aí muita coisa que nós estudamos no direito romano. Quando surge o direito? Vamos lá? Ao longo do tempo foi observado não ser possível uma convivência ordenada sem o direito. Todo mundo fazia o que queria. Todo mundo ia cometer uma loucura. Nós tivemos aqui um outro dia um convidado, um advogado, né, mestre na resolução dos conflitos, e ele deixou bem claro acerca de uma quantidade que relatara num dos índices que chamou a atenção. São 100 milhões de processos, né? Por assim dizer. Ora, você já imaginou a quantidade de atrocidades, de injustiças, de violência, de toda sorte de problema social que esses 100 milhões de processos evitaram? Então, nós temos que ter uma sociedade cada vez mais dotada de conhecimento para saber perfeitamente quais são os seus direitos e os seus deveres e, assim, elencá-los ao órgão competente ou à pessoa que te represente com consciência da preservação de tais direitos e deveres, de modo a evitar isso que de vez ou outra a gente observa na televisão. E eu digo para vocês que o que se observa na televisão, às vezes está no nosso lado. Então a gente tem que pedir muito e agradecer muito pelo livramento. Nosso maior erro é achar que as coisas nunca acontecem com a gente, né? Mas amanhã a gente pode estar na televisão. Um caso de violência, né? Um caso de um furto, de um assalto, né? Um golpe pela internet, tá? Um acidente de trânsito que terminou numa briga, numa discussão horrenda, numa violência dentro de casa. O correto é a gente ter um comportamento e conhecimento para fazer valer os nossos direitos e os nossos deveres, né, de uma forma ordeira. O cidadão quer brigar? Pois bem, tem outras maneiras de nós sugerirmos a manutenção desses meus direitos. E é sem ameaça, né? Ah, é? Pois tá bom. A gente se encontra no tribunal. Tem alguém que... eu vou te processar. Tem alguém que é desse jeito todo tempo. Eu conheço uns aqui em Teresina que a pessoa espiou e pegou nessa pessoa, eu vou te processar. Tu tá me contaminando, sei lá com o quê. Pode um negócio desse? Então, vamos lá, meus ilustres. Ubi societas ibius. Direito só poderia existir em virtude da sociedade. Então, nós podemos concluir que o direito surge quando surgem as relações humanas. Ou seja, quando surge a sociedade, surge a necessidade de criar regras e limites. E é claro, para que se tenha uma convivência pacífica, salutar. Por isso que dissemos que não existe direito para um único homem. Não existe direito de um homem só. Estou sozinho. Eu sou a lenda. Aí eu vou elencar o direito para com a minha pessoa. A pessoa está calada. Sou eu mesmo. Isso não faz sentido, entenderam? Então eu posso dizer para vocês que onde está a sociedade, aí está o direito. Expressão usada para indicar que onde houver uma sociedade, há também o direito referido, tá? Essa expressão pode também ser iubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius, onde há homem, há sociedade, e onde há sociedade, há o direito.
Então, para que serve o direito, ilustres? Tranquilo, né? O direito, ainda que no estágio bem rudimentar, ele regula as relações humanas. Nós vimos isso quando estávamos estudando a evolução histórica. E que os homens, obrigados ao convívio, labutando uns aos outros, ao lado um dos outros, carecem de certas regras de conduta, um mínimo de ordem e direção. Essas regras de procedimento, disciplinadoras da vida em sociedade, recebem o nome de direito. A finalidade do direito? Você pode me questionar. A finalidade do direito se resume em regular as relações humanas, a fim de que haja paz e prosperidade no seio social, impedindo desordem ou até mesmo o pior da conduta humana, o cometimento de um crime. Sem o direito, senhores, estaria a sociedade em constante processo de contestação. Uma vez, inclusive, eu fiz essa pergunta aqui em sala e vocês me responderam que se não tivéssemos o direito, a sociedade estaria no mais perfeito caos. Eu concordo com você, não é? Se nós não tivéssemos o direito, se nós não tivéssemos a consciência que o direito é uma via de mão dupla, nós temos direitos, mas também temos deveres. Temos que observar as normas de boa conduta. Temos que observar a conduta, a ética, a moral, né? E se nós tivermos, por um exemplo, um dos nossos direitos maculados, sabemos que ele está tutelado, positivado, e nós temos mecanismos legais de se fazer valer desses direitos, de se fazer valer destes deveres. Certinho, ilustres? Vamos um pouquinho mais adiante. Então, eu posso também dizer que o direito, ele é um complexo de normas reguladoras da conduta humana, com força coativa. Sim, a vida em sociedade seria impossível sem a existência de um certo número de normas reguladoras do procedimento dos homens, por estes mesmos julgadas obrigatórias e acompanhadas de punições para os seus transgressores. A punição, gente, é que toma a norma respeitada. De nada adianta a lei dizer, por exemplo, matar é crime, se paralelamente não impusesse, né, uma sanção àqueles que matassem. A coação ou possibilidade de constranger o indivíduo à observância da norma toma-se inseparável do direito. Por isso, como mostra a conhecida imagem, a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito e na outra a espada de que se serve para o defender. A espada sem a balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. Então tem que ter um equilíbrio. Então vamos lá, meu diretor, para o primeiro nosso momentozinho de vamos praticar, não é isso? Nosso vamos praticar. Pronto. Então vamos lá. Para você que nos acompanhou ansiosamente por este momento, tá aí o primeiro. E como sempre, a pedido, né? Professor, deixa pelo menos um minutinho para a gente tentar acertar. Vamos lá, um minutinho na tela.
Sim. Vamos lá, queridões. Ih, rapaz, hoje eu acho que é o sextou, o pessoal tá assim meio cansado. Hoje não tivemos aí as respostas de costume, mas é assim. Então, para você que depois acompanha a aula gravada, né? Aquele minutinho que você vai pesquisar nas suas anotações, vai fazer o estudo dirigido, vai pesquisar na sua internet, tá? Muito bem. Então, ó, das assertivas abaixo, a que melhor conceitua o direito deve ser compreendido modernamente como uma, reação ou retribuição. Aí eu estou me lembrando ontem da justiça retributiva que nós vimos, né? Claro que aí nós estamos falando da sanção, sanção jurídica. Aqui é quando você já ultrapassou as limítrofes, né? Trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido, né? Falou daquela questão da coletividade, aí você já criva, moral. Um conjunto de regras que não possui o tipo de unidade que entendemos por sistema, né? Aí quem disse isso foi o doutor Hans Kelsen, o cidadão Hans Kelsen. Mas eu vou ficar com o conjunto de normas executáveis coercitivamente reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados. Letra D, nossa resposta mais criteriosa para o direito. Vamos tentar novamente? Vamos lá, mais um. Vamos praticar. Para a leitura, 1 minuto na tela. Olha lá, finalidade do direito, certo? Sua principal função falou em coagir os sujeitos a se comportarem da forma por ela esperada, tem por objetivo principal ordem e a manutenção da paz social e internacional. Aí você está falando de norma jurídica. Pode até colocar, né? Aqui você está falando de norma jurídica, certinho? Se resume em regular as relações humanas, a fim de que haja paz e prosperidade no seu social, impedindo a desordem ou o crime. Olha o que é que tem aqui, ó. Você responderia até por aqui também, ó. Sem o direito, estaria a sociedade em constante processo de contestação, onde a lei do mais forte imperaria. A questão da autotutela, né? Então, olha, letra A é a nossa resposta correta, não é isso?
Então, pode ter certeza, quando você for responder a sua prova e você colocar, né, lá respondendo o que é direito, se você começar logo por um conjunto de normas, você já está começando bem, né? Conjunto normativo, conjunto de normas, né? Aí você coloca que tem como fito a proteção, né, do bem-estar social, né? A manutenção dos direitos da coletividade. Cuidado, você já começa a se afastar um pouco do que temos o hábito de vermos aqui. Então lá nós temos um espelhamento de resposta que dentro daquilo que se preconiza as palavras-chave, com toda certeza, quando for corrigido, vocês estarão aí galgando êxito. Não vá se afastando muito disso que nós temos o hábito de treinar. Certo, gente? Vamos lá, senhores. Próxima questão, desafio 1 minuto na tela. Muito bem, vamos lá. Considerando os conceitos do direito, aí o que é que temos? O direito público, né, ele vai trazer isso, e foi inclusive, nós vimos isso na nossa aula de ontem, né? O direito público, eita, eu vou colocar logo isso para revisar, o professor está falando demais nisso. Será que vai cair lá na minha prova? Direito público, direito privado, exemplo, né? O direito público, gente, sem decoreba, ó, são as normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social. Quando se falar de direito privado, você vai ver que são relações jurídicas entre particulares, tá? Então aqui, ó, tranquilo, você já acertaria, não é? De primeira, tá? Sem medo de ser feliz, não tem pegadinha no texto. Então, se você deixou isso muito bacaninha aí na sua lembrança, não tem nem por que errar e se preocupar, tá? Então, ó, o direito público, ele é destinado a disciplinar os interesses da coletividade, senhores, né? Visando o fim social. Alcançando as condutas individuais de forma indireta. Ele é composto predominantemente de normas de ordem pública, que são cogentes. O que é isso, professor? Elas são impostas, impositivas, né, de aplicação e obediência obrigatória. Não tem meio termo com isso. As principais matérias é o que versa sobre direito constitucional, administrativo, tributário, processual, tanto o civil como a questão do penal e o direito penal. O direito público, assim, regula a organização do Estado
em si mesmo, constitucional administrativo, em suas relações para com os particulares, penal e tributário, e em suas relações para com os outros estados soberanos, direito internacional. Certinho? A ética é um conjunto de regras. Quando ele falou conjunto de regras específico que determinam o que é certo e errado e como devemos viver, é a resposta a esta pergunta. Quando se fala de coletividade, esse conjunto de normas simples, não se fala de ética, mas sim moral. Eu acho que foi na aula de ontem, ou foi antes de ontem, vocês sentiram uma certa dificuldade em responder esta questão, tá? Olha lá, a moral é que é o conjunto de regras, pois a ética, ela traz, não é, a sua atenção para a ação, quando ela é refletida, quando ela é pensada. A ética, ela se preocupa com o certo e com o errado, mas não em um conjunto simples de norma de conduta como a moral. Ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir, de sorte que não abale a vida em sociedade, que não desrespeite a individualidade dos outros. Lembra lá do meu sonzão, do Nath Paredão, né? Observe que eu pensei só em mim e não me enquadrei naquilo que é o correto, né? Não me enquadrei em visualizar, né, o coletivo. O meu direito, ele termina quando começa o do outro e assim sucessivamente, tá? Então, por isso, eu trouxe isso novamente para nós relembrarmos. Dias atrás, vamos relembrar e praticar. Olha o que é que nós temos aqui. Mais um desafio para você. 1 minuto na tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, ele colocou aqui, né, o examinador, ele colocou aqui o nome de referência, o italiano Norberto. E aí ele colocou, e aí o aluno já fica logo pensando, eita, tandandã. Mas olha a informação primeiro, ó. Ao explicar as características fundamentais da escola da exegese, tá? Olha só que legal. Essa escola foi marcada por uma concepção rigidamente estatal, fonte única do direito era o Estado. Como consequência disso, olha aqui o princípio da onipotência do legislador, meus senhores. O, o juiz era meramente, adivinham o quê? Um vassalo. Rapaz, trazia-se ali, a lei era completa, tá? Ela era completa, cheia de critérios valorativos. Então tinha ali aquele negócio de,
Deve submeter-se completamente à razão expressa na própria lei, era literalidade. Portanto, nós vamos marcar a letra A. A lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicar, o juiz. Ele não tem extensão, ele não tem essa extensão, não é? É o que está na lei, gramatical, literal. Tá? Ao contrário, esse deve, olha só, ele deve, o juiz, submeter completamente à razão expressa na própria lei. Aí, ó, a razão expressa na própria lei. Top demais, tá? Para responder corretamente essa questão, era necessário conhecer o modo de interpretação da escola exegese, ou exegeta, ou dogmática. Para essa escola, o direito estava reduzido a um corpo de norma cujo objetivo era suprimir o máximo possível a obscuridade e a ambiguidade. Ao juiz não cabia nenhuma outra função que não fosse aplicar a lei pautado numa suposta neutralidade e objetividade. Dessa forma, a vontade do intérprete e do legislador era a mesma e, portanto, direito e lei eram considerados sinônimos para a escola da exegese. Ao juiz não era conferido o poder de produzir o direito, mas apenas de aplicá-lo de acordo com o que estava predefinido no Código. Os operadores do direito apenas se submetiam à autoridade do legislador. Daí falar-se do princípio da onipotência do legislador. Havia um claro apego à interpretação literal da lei, sem distorcer a verdadeira vontade do legislador. A lei era certa, não havia espaço para interpretações feitas pelo juiz. Este italiano, Norberto, denominava a forma aguda desse fenômeno de fetichismo da lei, uma tendência a ater-se escrupulosamente aos códigos. Tá? Portanto, sem dúvida nenhuma, beleza, letra A. Exatamente, grande Théo Monteiro. O que estabelecia o Código Napoleônico? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Os princípios de igualdade e liberdade foram consagrados no Código elaborado aí na época de 1804, checado como, não é, o que chamamos de Código Civil. Então, os princípios de igualdade e liberdade foram consagrados no Código elaborado por Napoleão. Nós vimos que deixou de existir aquela questão de ficar devendo, né, com a própria vida, a questão das dívidas civil, tá bom? Instituiu o casamento civil e o divórcio também. Aí ele diz que abolia os privilégios do clero e da nobreza, com certeza. Tivemos a separação, né, criando aí a laicidade. A igreja e Estado foram separados. Até aí tudo bem, né? As greves foram consideradas legais. Não. Inclusive, nesse período, não albergava também o direito concedido à questão das mulheres, né? Você vai ver, se algum dia você pegar uma questão falando sobre isso, cuidado. Essas questões, né, das mulheres. Pronto, leia, ó uma dica de leitura interessante, né? O movimento sufragista. Dá uma olhada lá, você vai ver. Então, tranquilo, aqui nós temos os 3 primeiros itens, tá? O que estabelecia? Os 3 primeiros itens. Tá? Porque essas greves, elas não foram tidas como legais, mas sim ilegais. Vamos lá? Os princípios de igualdade e liberdade foram consagrados no Código elaborado por Napoleão. Instituiu o casamento civil e o divórcio e abolia os privilégios do clero e da nobreza. As greves, ó, ilegais. O que estabelecia o Código Napoleônico? Vamos ver quais são
o que era estabelecido por esse código? Perfeito, grande Théo Monteiro. Vamos deixar aí para pesquisa, 1 minuto na tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos lá. O Código Civil estabelecia a igualdade perante a lei, a garantia do direito de propriedade e ratificava a reforma agrária ocorrida na Revolução Francesa, assegurava a separação entre a Igreja e o Estado, eliminava os privilégios feudais, né? Olha, trouxe muita coisa interessante. Vamos resumir. Proibiu leis ex post facto, ou seja, leis que se aplicam a eventos ocorridos antes de sua introdução. O Código também proibia os juízes de recusar a justiça por insuficiência da lei. Perceberam? Tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Incentivando-os a interpretar a lei. Por outro lado, proibia os juízes de aprovar julgamentos gerais de um valor legislativo. É aquilo que se dizia que era o que estava predisposto lá, né? Vamos praticar, senhores e senhoras. Vamos lá, mais 1 minutinho na tela, que essa é grandona, hein? Olha que leitura legal. Olha só. Não é porque é grande que você vai usar o teorema de Pitágoras, que nada. Isso aqui às vezes é mais fácil do que uma questão pequena. Ó, em 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil Napoleônico, que garantia por lei os valores da burguesia.
Entre esses valores estavam as liberdades individuais, a garantia da autoridade da igreja sobre as diretrizes do Estado. Opa, nós vimos aí que ele deixou claro, né, essa separação, essa ruptura. Vamos adiante. A abolição da servidão, a abolição da propriedade privada. Opa, necas. Mas pelo contrário, tivemos a instituição disso, né, o direito à propriedade. As liberdades individuais, check. O Estado laico, check. A proteção do direito de propriedade, check. A abolição da escravidão, da servidão, sim. A pessoa não ficava mais, né, pagando ali os serviços ad infinito porque ficou devendo dinheiro. É uma espécie de prisão civil, tá? A intervenção do Estado na economia, a liberdade de crença religiosa e a proteção de direitos de propriedade. Nós temos ali umas questões que não estão presentes e concebidas nesse código. Napoleão não instituiu nenhum código? Não, aí não vamos nem sequer entrar em discussão. Então, a nossa resposta, com toda a convicção, letra C de gatinho, porque cat em inglês é gato. Ok? Meus ilustres, sempre uma satisfação honrosa estarmos aqui juntinhos. Eu me despeço desejando a todos os senhores aí um bom findar de sexta-feira, um bom final de semana, bons estudos e até a quarta-feira. E olha, ficou com dúvida? Manda lá um recadinho do coração que eu já coloco no slide de quarta-feira para nós debatermos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.